Olá, seja bem-vindo ao nosso curso sobre conceitos de função. Esse é o nosso vídeo 3 e nele nós vamos abordar o tema conceito de uma função. Quando é que uma relação deixa de ser relação e se torna uma função? Nós vimos o seguinte, recapitulando. Você tem dois conjuntos, A e B. Todas as possibilidades de cruzamentos e ligações entre A e B nós chamamos de produto cartesiano. Quando você estabelece uma regra que determine essa ligação entre os elementos do conjunto A com o conjunto B, nós temos uma relação. E quando essa relação tem algumas características bem definidas, nós temos então uma função. O que então é uma função? Uma função é uma relação especial. Toda função acaba sendo uma relação, mas nem toda relação será uma função. E é isso que nós vamos aprender. Por definição, como aqui o próprio nome vocês podem ver, nós temos até que o Leibniz, que é quem criou esse conceito, formalizou esse conceito e essa ideia de função dentro da matemática. Olha, diz o seguinte: dois conjuntos não vazios A e B em um mecanismo que associa os elementos de A aos elementos de B. Entretanto, é preciso associar a cada elemento de A um único elemento de B, para que possa caracterizar como uma função de A em B. O que isso quer dizer? Vamos lá para o nosso caderninho fazer algumas anotações. Digamos o seguinte: eu tenho um conjunto A. Eu tenho um conjunto B. E eu tenho uma relação de A para B, ou seja, existe uma lei, regra ou ordem que faz com que os elementos de A se liguem aos elementos de B. Então, é uma relação, A relação com B. Mas eu não quero que seja uma relação. Eu quero que entre A e B tenha uma função. O que eu tenho que garantir para que isso aconteça? Será função toda relação de A em B, onde? Primeiro, eu tenho que garantir que todos os elementos de A de A se liguem em B. Então, essa é a primeira regra. Não pode ficar nenhum elemento de A sem ligar. Todos têm que encontrar um par ordenado que satisfaça a condição. A segunda regra também diz o seguinte: nenhum elemento de A pode ligar a mais um elemento de B. A mais de um elemento em B. Entenderam? O que isso quer dizer? Então a regra ela tem essas duas condições. Todos os elementos de A têm que se ligar aos elementos de B, mas nenhum elemento de A pode se ligar a mais de um elemento em B. Então vamos ver lá no livro, para você ver lá, tem alguns exemplos disso. Olha só. Olha essa primeira relação. Você tem um conjunto A composto por 0, 1 e 4, e o conjunto B composto por menos 1, 0, 1, 2 e 5. Uma relação de A em B. Se você observar a primeira relação descrita por essa lei, onde y, que é o valor que recebe, tem que ser igual a x mais 1. Então, ele tem que pegar o elemento de cá e somar 1. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 4 mais 1, 5. Se você observar, todos os elementos de A ligaram-se a elementos de B. Não sobrou nenhum elemento em A sem ligação. E cada elemento de A só teve uma setinha ligando ele a B. Isto sim é uma função. Então essa é uma relação especial que é a função. Mas sobrou o elemento em B, não tem problema. O que não pode sobrar é em A. Olha a segunda relação. Ela diz que é um produto cartesiano de A e B, uma relação de A e B, onde y é igual a 2 vezes x, ou seja, 0, 2 vezes 0, 0. 1, 2 vezes 1, 2. 4, 2 vezes 4 é 8. Não tem 8 por 4 ligado.
Então, o 4 não consegue se ligar. Veja, mesmo que aqui só tenha saído uma seta, aqui um elemento ficou sem ligação. Então, isso é apenas uma relação, mas não é uma função. E o R3, y é igual a x ao quadrado. Então, 0 ao quadrado é 1. Opa, y ao quadrado é igual a x. Então, para resolver y, será que número ao quadrado dá y. Então, 0 ao quadrado dá 1. Beleza. O 1 pode ser o resultado de menos 1 ao quadrado e de 1 ao quadrado. Veja que o 1 se ligou tanto ao menos 1 como ao 1. O 4 é o resultado de 2 ao quadrado e menos 2. Como o menos 2 não está aqui, não tem problema. Então, o 4 encontrou uma ligação, que é um 2. O 0 encontrou uma ligação com o 0. O 1 encontrou duas ligações, o menos 1 e 1. Embora a primeira regra tenha sido estabelecida, todos os elementos de A se ligaram, a segunda regra não foi estabelecida porque o 1 se ligou duas vezes e não pode. Então, é apenas uma relação novamente. Então, assim será. Toda função é uma relação de A em B, onde cada elemento de A se liga a um único elemento de B e nenhum elemento de A tem duas ligações com B. Vamos fazer um exemplo. Aqui nós temos um conjunto A composto por menos 2, 0, 1 e 3. A tem menos 2, 0, 1 e 3. Vamos lá então. Então, vou trazer aqui o conjunto A. O conjunto A tem menos 2, 0, 1 e 3. Ok? Vamos ao conjunto B. Quem é o conjunto B? O conjunto B é 0, 1, 2, 3, 4. Depois 9 e 10. Então, vamos colocar ele aqui. 0, 1, 2, 3, 4. Depois 9 e 10. Ok. Então, a relação de A em B é uma função, e função a gente representa por f, né? Que faz com que o elemento y seja igual a x ao quadrado, ou f de x igual a x ao quadrado. Já vou dizer isso. Uma das maneiras que a gente aprendeu agora é dizer que o y, o elemento que recebe, ele vai ser o resultado de x ao quadrado. Mas tem uma outra notação que a gente chama em matemática. Substitui esse y por f de x, ou seja, uma função de x. Ou seja, o número que importa aqui, que vai entrar, que é operacionalizado na função é x. E ele será x ao quadrado. Essa notação é a mais corriqueira e usual porque ela permite que a gente desenvolva mais facilmente. Mas em todo momento você não pode esquecer, o y é a mesma coisa que f de x. Então, por que eu digo que é mais usual? Olha só, eu vou fazer aqui os dois conjuntos. Então, vamos pegar aqui o conjunto A com os elementos menos 2, 0, 1 e 3. E aqui eu vou pôr o conjunto B com seus elementos. O B tem 0, 1, 2, 3, 4, 9 e aqui embaixo 10. Então vamos lá. Quais são os elementos? A relação é de A para B. Então é essa função. Então, os elementos x estão em A. Então, x é cada um desses valores. E eu tenho que garantir isso na minha função. Então, o primeiro x ali que eu vou adotar é o x igual a menos 2. E eu vou colocar aqui, ó, para o valor de x igual a menos 2. Quando o x for menos 2, a minha função, que é f de x igual a x ao quadrado, em vez de x, ela vai ser menos 2. Então, eu vou ter f de menos 2, porque o x vale menos 2. É igual, como é menos 2, eu vou abrir um parênteses, menos 2 ao quadrado. Então, o f de menos 2 vai dar que resultado? Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, que é 4. Isso quer dizer que o menos 2 tem que se ligar com 4. Essa não é uma ligação possível? Menos 2... Não, deixa eu voltar aqui. Menos 2 está aqui e eu vou ligar ele com 4. Pronto, é possível. A primeira ligação foi feita e a gente tem uma função.
Por enquanto, a gente está tendo uma função, está funcionando tudo bem. Qual é o próximo valor que x pode adotar? X agora pode valer quanto? 0, tá vendo? O próximo valor que eu vou pegar de x é 0. Então, eu vou fazer para x igual a 0. Então, eu faço f de x é igual a x ao quadrado, que essa é a regra da função. Então, no lugar de x, eu vou pôr 0. Então, vai ser f de 0 igual a 0 ao quadrado. Então, quanto vai dar isso? F de 0 vai ser igual. 0 ao quadrado é 0 vezes 0, que dá 0. Então, o 0 tem que ligar com 0. É possível fazer essa ligação? É. Eu tenho 0 aqui em A e tenho 0 em B também. Então, mais uma ligação estabelecida. A próxima. Que valor x pode adotar? O próximo valor para x, depois do 0, é 1. Está aqui, ó. Depois de 0, eu tenho 1. Então, x, eu vou copiar aqui a função. F de x é igual a x ao quadrado. Então, o x pode ser substituído por 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. Então, o f de 1 será igual. 1 ao quadrado é 1. Ótimo. O 1 tem que ligar com 1. É possível fazer isso? É. Aqui, 1 se ligando com 1. E por último, x tem que assumir o valor de 3. Eu tenho que fazer para cada um deles. Para x igual a 3, eu vou ter f de x é igual a x ao quadrado. Agora, onde tiver x, eu vou substituir por 3. F de 3 será 3 ao quadrado. E o f de 3 será 9. Beleza, fechou. O 3 tem como se ligar com 9? Tem sim, aqui, ó. Então, essa função, ela tem essa relação de A para B em forma de função, gerou os seguintes pares ordenados, né? O menos 2 com 4, o 0 com 0, o 1 com 1 e o 3 com 9. Esses são os pares ordenados desta relação, que também é função, e ela é uma função porque, se você observar, todos os elementos de A se ligaram a um único elemento em B. Então, ela é uma função. E agora vemos algumas coisas importantes. A gente chama domínio da função. O que é o domínio da função? Domínio da função é todo o valor x do conjunto A. Então, essa função, ela tem domínio, e a gente representa assim, ó, por um D, e abre a aspa e bota o F dentro. O domínio da função vai ser igual. Quem? Os valores que pertencem ao conjunto A. Menos 2, 0, 1 e 3. Ou seja, todos os conjuntos, todo o conjunto de valores utilizados. Contradomínio da função. Quem é o contradomínio da função? O contradomínio é todo o conjunto B. A gente chama CD de F, ou seja, contradomínio de F, o próprio conjunto B. Quem é o conjunto B? 0, 1, 2, 3, 4, 9, 10. Esse é o contradomínio. E o outro conceito que a gente tem que entender também é a imagem da função. A imagem da função é um subconjunto do contradomínio, ou seja, imagem está contida em CD. Ela é um subconjunto do domínio. E quem é imagem? Imagem de F será igual. São os elementos de B que receberam ligações. A imagem são só os elementos utilizados em B. Então, quem em B recebeu ligação?
o valor 0 recebeu ligação, o valor 1 recebeu ligação, o valor 4 recebeu ligação e o valor 9. Esses são os elementos da imagem. Então, fiquem atentos. A gente vai sempre priorizar muito o domínio e a imagem de uma função. É muito importante considerar esses valores. Ok? O que mais que a gente